Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Mateus, se a abertura foi isso tudo, você imagina a palavra, né? Brincadeira, eu vou resumir aqui, gente, mas foi importante dizer isso para vocês, tá? A gente aqui tem que deixar o espírito fluir, né? A gente não está engessado. Mateus capítulo 11, versos 28 ao 30. Acharam? Está vendo aí? Vocês vão me atrasar, tá vendo? Estão demorando. Vamos lá. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é... Às vezes as pessoas falam assim: ah não, andar com Jesus não é mole não. Andar sem Jesus é que não é mole não, né? Ah, andar com Jesus não é fácil não, é uma barra. Que fácil é você andar com Jesus. Sem Jesus é uma porcaria. Você fica sujeito a todo tipo de desgraça, né? Então vamos deixar claro uma coisa. Qual é o propósito de Cristo? É que você tenha descanso, que você tenha um jugo suave, tá? E que você tenha um fardo leve. Você veio para Jesus não para sofrer, você veio para Jesus não para ser uma pessoa oprimida. A Bíblia diz: para a liberdade foi que Cristo nos... Você foi livre, você está livre. Diga com fé, graças a Deus. Antes você estava subjugado no reino das trevas, você era escravo do diabo, você fazia a vontade do diabo, é o que diz a Bíblia. Na presença do Senhor Jesus você está livre, livre até para tomar decisões erradas, que foi o que Deus fez com Adão. Adão, eu quero que você faça isso aqui, você quer fazer isso aqui? Então o problema é teu, é só arcar com as consequências. Mas Adão estava livre para tomar as decisões que ele queria tomar, entende? Então o Senhor quer que você tenha uma vida tranquila, que você não carregue fardos, não carregue pesos. Foi para isso que ele morreu na cruz, para levar os nossos fardos. Eu vou ter que acelerar um pouquinho aqui por causa da hora. Eu queria dizer para você o seguinte, que nós temos dois tipos de fardo. Eu estava orando, pedindo direção a Deus para falar sobre isso com vocês, e aí eu consegui identificar dois tipos de fardo. Nós temos o fardo é um peso, né? Um amarrado, um troço que é difícil de carregar. Nós temos dois tipos de fardo. Nós temos o fardo que carregamos sobre os ombros, sobre o lombo, e temos o fardo que nós carregamos no coração. São dois tipos de fardo diferentes. Os fardos que carregamos nas costas, né, no lombo, são fardos que são inevitáveis. São problemas que a gente enfrenta. O que o Senhor diz na palavra dele? No mundo tereis aflição. É o quê? É um fardo. Então você vai ter aflições, você vai enfrentar situações complicadas, muitas vezes até por causa da sua fé. Você vai ter que lidar com situações muito difíceis. São fardos que você vai ter que carregar, mas não tem outro jeito, tem que carregar. O que a gente pode fazer nesse caso é confiar no Senhor e entregar o nosso fardo para o Senhor, né? Então vamos falar primeiro sobre esses fardos que são carregados nas costas, tá? Vamos pensar, por exemplo, em Abraão. Duas situações marcaram o início da história de Abraão na Bíblia. Primeiro, Deus olha para ele e diz: Abraão, sai da sua terra, larga a sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Isso foi um fardo? Claro que foi. Porque a gente lê assim, parece fácil, mas ele ia quebrar toda a rotina da vida dele. Teria que largar lá a parentela dele, viajar para um lugar que ele nem conhecia, uma viagem longa demais. É um fardo. O que ele fez? É para ir para onde, Senhor? Vamos lá. Tem que encarar o fardo? Então vamos encarar o fardo. O segundo evento que marcou a história de Abraão, Deus disse para ele: Abraão, pega teu filho queridinho,
teu filho amadinho, aquele filho que você morre por ele, pega aquele filho que você tem, leva lá para o lugar que eu vou te mostrar e oferece ele em sacrifício. Deus estava, obviamente, testando Abraão. Mas aquilo foi um fardo. Você imagina o que Abraão viveu naqueles momentos ali. Tem que pegar o filho dele, o filho que ele amava, pegar e colocar nas costas e levar lá para poder sacrificar. Hoje a gente pensa assim, mas é claro que ele não acreditou nisso, mas naquela época isso era uma prática comum. Existiam deuses que exigiam sacrifício de crianças, como o deus Moloque, por exemplo. Então não era uma coisa assim tão... acontecia. Foi um fardo. Mas Abraão o que fez? Pegou o filho dele, botou lá e levou e já ia matando mesmo. Ele pegou aquele fardo e entregou. Senhor, é para matar ele? Então vamos lá, é para sacrificar Isaac? Então vamos lá, meu filho, vamos dar um passeio aí. Pegou o filho dele e foi, porque ele confiou no Senhor. Diversas vezes na Bíblia Sagrada você vê as pessoas confiando no Senhor e tirando esse peso. Deus mandou, eu vou fazer. Eu tenho que enfrentar isso aqui? Então vamos lá, vamos nessa. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram 3 judeus que foram levados para o cativeiro, lá na Babilônia. E aí, chegaram lá, o rei Nabucodonosor deu uma ordem lá, toda vez que esse instrumento aqui tocar, está vendo aquela estátua ali, todo mundo tem que se prostrar diante dessa estátua. Quem não se prostrar vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Aqueles 3 judeus, eles foram chamados à presença de Nabucodonosor, porque eles disseram, nós não vamos nos prostrar. E quando tocava lá o som lá daquele instrumento, todo mundo se prostrava e eles não se prostravam. Então levaram eles até o rei. Rei, vocês vão ser lançados na fornalha. Sabe o que eles disseram para o rei? Vamos ler na Bíblia. Daniel capítulo 3, versos 16 e 18. Eu separei aqui esse texto porque eu acho muito legal. O que eles disseram para o rei? Eles disseram, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor. Daniel 3, versos 16 ao 18. Olha o que eles disseram. Não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha só. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O que eles fizeram ali? Eles simplificaram. Eu vou me curvar diante dessa imagem? Não. Então acabou, não tem que discutir. Se eu tenho que morrer por isso, então vou morrer. Eles simplesmente confiaram em Deus. Deus tem poder para nos livrar dessa fornalha. Entenda isso. Algumas vezes você vai ter fardos que são inevitáveis. São fardos que você vai carregar nos ombros, mas e aí? O que o Senhor Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem que confiar no Senhor. Tem que acreditar no Senhor. A gente está começando um ano aí cheio de expectativas. Você acha que vai ser tudo maravilhoso, vai ser tudo perfeito? Não. Alguns fardos você vai ter que carregar. Alguns fardos virão. Você tem que tirar o fardo e colocar no Senhor. Tem que acreditar no Senhor, tem que confiar no Senhor. Entendeu? Esses homens que viveram no passado fizeram exatamente isso. O que eles fizeram? Pegaram, vou confiar no Senhor. Se lembra da história de Davi, quando o gigante estava lá afrontando as tropas de Israel? Davi, um garoto, chegou lá e falou, mas que negócio é esse? Que loucura é essa, gente? O que está acontecendo aqui? Não tem macho nesse povo, não? Não tem homem no meio desse exército de Israel, não? Só tem murrinha? Aí ele virou e falou, eu vou enfrentar esse gigante. Ninguém acreditou, né? Esse garoto. O gigante era gladiador experiente, cara enorme, o cara lá com armadura, o cara era gladiador profissional. Davi era um garoto, franzino.
cuidava das ovelhas, não tinha cabimento ele dizer que os grandes não quiseram enfrentar os gigantes, e ele disse: eu vou enfrentar, é um fardo, eu tenho que carregar, não é possível, não vou deixar esse gigante vir aqui afrontar as tropas do meu Deus, eu não vou deixar, eu vou lá. Existem coisas que são inevitáveis. Eu estou falando isso porque de repente você fica assim: tadinho de mim, a minha vida é tão difícil, eu tenho que passar por tantas coisas ruins. Sim, você tem que passar, todo mundo passa. Você não sabe da vida, da história dessa pessoa que está aí do seu lado. Você sabe dos teus problemas, porque eles te afetam. O calo está apertando dentro do seu sapato lá, você sente a dor. Mas o irmão que está do teu lado também tem um calo, está doendo. Todo mundo tem as suas aflições. Todo mundo tem as suas lutas, tem seus medos, tem suas inconstâncias, tem suas insatisfações, tem seus momentos de fraqueza, tem seus desafios. Você entende? Tem uma jovenzinha aqui que chegou aqui, eu estava dando glórias hoje aqui, há pouco tempo atrás chegou aqui, aí falou assim: eu estou grávida, mas o bebê já era para ter se formado, não formou, né? E tal, e aí foi um susto, até eu fiquei, caraca, tem que orar por isso. Comecei a orar por isso. O que é isso? É um fardo, a gente tem que lidar com ele. Os médicos disseram que já era para ter fechado, era para ter, mas não fechou. Eu disse para essa pessoa: vai fechar, vamos orar, vai acontecer. Hoje a pessoa está aqui, grávida, já está perto de ter o neném, está tudo bem com ela, graças a Deus, né? Você pode dar glória a Deus, irmã? Pode? Amém? Você entende? Então, as coisas vêm, a gente tem que saber lidar com elas. Existem fardos que a gente carrega nas costas, mas a gente tem que saber que a gente não está sozinho. É aí que eu falo, a gente tem que estar perto de Jesus, porque se você estiver sozinho carregando fardo, aí fica pesado. Caramba, caraca, não dá para você aguentar, porque é muito fardo, muito peso nas suas costas, você não aguenta. Aí você começa a achar que tudo está acabando, o mundo está desmoronando, está tudo ruim, porque você está querendo carregar um fardo que Jesus disse: olha, deixa comigo, deixa eu carregar teus fardos. Qual o texto que a gente leu no início? Vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é que é o fardo do Senhor Jesus? É leve, o jugo é suave. Você entende? Na medida em que você enfraquece a sua fé, aí você começa a pesar o fardo, porque aí você começa a carregar o fardo. Jesus te ama, aí ele deixa ele carregar um pouquinho esse fardo aí, porque ele tem que entender que ele precisa de mim. Por isso que eu ensino muito aqui nesse altar. Se tem uma coisa que eu ensino muito aqui, você pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, não importa. Cara, prioridade é a sua relação com o Senhor Jesus. Não deixa de jeito nenhum o diabo colocar na tua cabeça que você não pode, que você não deve, que você não sabe. Não deixa. Primeiro Jesus, primeiro a sua comunhão com Jesus, entendeu? Por que Paulo e Silas estavam lá na prisão, depois de levarem uma chicotada, quer dizer, uma série de chicotadas, parece que são 40 chicotadas, mais uma e tal. Estava lá com as costas, carne viva, lá os dois lá louvando ao Senhor. Não estava nem aí para as costas que estavam ardendo. Eles colocaram tudo na mão do Senhor. Então vai ter momento que vai doer, vai arder, vai ter momento que você vai se decepcionar, vai ter momento que você vai enfrentar situações adversas, mas você precisa manter firme a sua confiança no Senhor. Amém? Esse fardo está nos ombros, então traz Jesus para carregar esse fardo junto com você. Amém? Diga com fé, graças a Deus. Salmo 37:5, guarda esse salmo. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele vai carregar os fardos junto com você. Agora, existem também os fardos que nós carregamos no coração. São fardos que estão dentro do nosso coração. E aí a gente precisa tomar bastante cuidado para se libertar desses fardos. Claro, sempre contando com a ajuda do Senhor.
tá? E eu separei aqui 3 dos fardos mais comuns que a gente tem visto, que a gente tem experimentado. Primeiro deles, traumas do passado. Gente, como isso tem machucado as pessoas. Tem gente que não consegue sair do lugar, não consegue avançar, porque vive um trauma de algo que aconteceu no passado. A gente entende. Parece muito simplório dizer, não, você tem que largar as coisas do passado. A gente entende que não é tão simples assim. Não é tão simples, porque quem viveu a situação no passado é que sabe como isso machucou, como isso feriu. Então ninguém está desrespeitando isso. Ninguém está minimizando a sua dor. Mas você tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo? Viver de acordo com a palavra. E o que a palavra diz? Separei 3 versículos para a gente ler. A gente tem que viver não de acordo com o que a gente acha, mas com a palavra. E o que a palavra diz para você que tem um trauma no passado e não consegue se livrar dele? Diz aqui, 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. O que aconteceu com as coisas antigas? Já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Amém? Quem recebe essa palavra? Passado já ficou no passado. Então você tem que começar a orar nesse sentido. Senhor, que passou, passou. A Bíblia diz que eu sou uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Até o meu pecado já passou. Tudo já passou. Deus nem se lembra mais dos meus pecados. Então passou. É tudo novo. Vamos fazer o que a Bíblia diz. Não é o que o pastor diz. É o que a Bíblia diz. Isaías 43:18. Aqui o profeta é mais claro ainda. Ele diz: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Diz para quem está aí do teu lado: esqueça o que se foi. Não viva no passado. Você está profetizando a palavra. Isso sim é uma profecia. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Diz aqui, olha, Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Como é que você pode partir para adiante se você tem problemas que estão te aprisionando no passado? Entendeu? Como é que você pode avançar? Eu quero crescer, eu quero avançar, mas tem uma trava, tem uma algema que está te prendendo no passado. Então a primeira coisa a ser tratada são os ressentimentos, aliás, são os traumas do passado. Agora vamos para o segundo fardo que a gente carrega muito no coração, tá? São as mágoas e os ressentimentos. Muita gente magoada, muita gente ferida. Gente, isso é horrível, porque você não consegue avançar. Esses problemas da alma, que mexem com o teu coração, sabe, com o teu emocional, eles te travam de uma forma, nossa, até doenças físicas surgem por causa de problemas emocionais. Você não consegue andar, você não consegue sair do lugar. Mágoas e ressentimentos. Alguém errou com você, você ficou magoado, aquilo que está no teu coração, aquilo vai crescendo, e aí aquilo trava você de uma certa forma. Isso é um peso, um fardo que não deixa você avançar. Colossenses 3,13, olha o que diz aqui. Colossenses 3,13. O que Deus diz para as pessoas que estão magoadas e cheias de ressentimentos? Vamos para a palavra. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha só, perdoe como o Senhor lhes. Você recebeu e recebe perdão todos os dias. Às vezes as pessoas dizem assim: vou perdoar não, eu vou perdoar, depois a pessoa vai voltar a fazer a mesma coisa. Tá, e daí? Não interessa. Você também faz a mesma coisa. E Deus te perdoa todas as vezes que você faz.
Entendeu? Então você tem que procurar usar a palavra, trazer a palavra para o teu coração. Marcos capítulo 11, versos 25 e 26. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos 25 e 26. Diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Meu Deus do céu, isso está claro na Bíblia. Ou você perdoa, ou Deus também não vai te perdoar. Meu Deus do céu, isso é sério demais. Isso é muito sério. Já parou para pensar? Ah, não, mas eu não consigo perdoar. Tá, então você também está deixando de ser perdoado, porque a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra nunca volta vazia. Então isso acaba se constituindo numa trava. Você não consegue avançar, porque você não consegue perdoar, e também Deus não te perdoa, e você não perdoa, e Deus não te perdoa, você não perdoa, e aquilo fica ali, vira um problema que, sabe, vira um problema crônico, que não deixa você andar, não deixa você, sabe? Estou sentindo falta do tempo agora que eu precisava. Terceira coisa, terceiro fardo que a gente carrega, não no ombro, mas no coração: complexos de inferioridade. Você já se sentiu inferior alguma vez? É muito mais comum do que se imagina. Às vezes você vê uma pessoa revoltada, você vê uma pessoa às vezes agressiva, na verdade é porque é o contrário, ela está se sentindo inferiorizada, aquilo ali é uma reação dela. Entende? Ela está reagindo, porque ela se sentiu humilhada, se sentiu diminuída, e ela está tendo uma reação para dizer: olha, eu não sou tão pequenininha assim não, hein? Você vê alguém falando mal dos outros, você vê alguém fofocando, alguém se levantando contra você, é porque a pessoa se sente tão inferior, ela não sabe lidar com isso, e ela começa a querer te diminuir para você ficar igual a ela, porque ela se sente assim, ó, desse tamanhozinho. Complexos de inferioridade. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Juízes capítulo 6, versos 14 ao 16. Quando Deus deu uma missão para Gideão, aí como é que ele se sentiu? Ele se sentiu frágil, pequeno demais, incapaz. Juízes 6, versos 14 ao 16. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E Gideão lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Quer dizer, ele se sentia muito pequeno. É horrível quando você se sente pequeno. É terrível quando você se sente inferiorizado, quando você se sente subjugado pelos outros, quando você se sente rejeitado por alguém, quando você acha que as pessoas não dão o devido valor que você merece, não dão a atenção que você gostaria de receber, quando as pessoas não respeitam os seus sentimentos. É horrível. Isso machuca cada vez mais. E aí o Senhor disse o que para Gideão? Gideão, eu já disse, eu hei de ser contigo, eu vou estar com você. Sabe o que vai acontecer? Tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Ou seja, vai ser muito mais fácil do que você imagina. Você só precisa estar comigo. Resumindo, como é que você se livra das cargas? Como é que você se liberta dessas travas, desses fardos que fazem de você uma pessoa, sabe, travada, que não deixa você avançar? Você tem que estar próximo de Jesus. É Jesus que vai te tirar da fornalha. E se tiver que entrar na fornalha, você vai entrar, mas o fogo não vai queimar. Glória a Deus. Deus vai te livrar de ser chicoteado e preso. Mas se você for chicoteado e preso, você vai estar lá na prisão. Aleluia, Senhor, então minha alma canta-te. Vai estar louvando. Entendeu?
Você tem que se encher de Deus, tem que procurar se encher. É a maneira. O que é fornalha? É a presença do Senhor. Você entrar na fornalha é você entrar na presença do Senhor. Estava aqui, o fogo nunca para. É você estar ali na presença do Senhor. Então, todos os fardos são queimados. E esses fardos do coração, que você, tem os fardos que você carrega nas costas, tem o fardo que você carrega no coração. Esses fardos dependem muito de você se encher de Deus. É aquele lance do cigarro. Eu não consigo parar de fumar. Se enche da presença do Senhor para ver se você não consegue. Ele é o remédio. Amém? A mesma coisa é isso, mas eu não consigo perdoar, eu não consigo resolver isso, eu não consigo me livrar disso, eu não consigo parar de pensar no que me aconteceu, eu estou traumatizado com isso. Se enche da presença do Senhor, se enche, traz a palavra, começa a investir na sua comunhão com Deus. Você vai ver, na medida em que o Senhor vai entrando, o mal vai saindo. Onde há luz não há trevas, ou tem luz ou tem trevas. Se entrar num quarto, está escuro, está em trevas, você acende o interruptor, acendeu a luz, não tem trevas. Entendeu? Recebe essa palavra, meu irmão, porque hoje é o primeiro domingo do ano. Hoje a gente está aqui se desfazendo desses fardos. Sabe qual é o objetivo? O objetivo é te libertar para você voar. Diga comigo, eu quero voar. Quero ficar travado, não. Pior coisa que tem é você ficar travado. É muito ruim. Você já se sentiu assim travado? Alguém te abraça, te aperta, não deixa você sair, você fica... É horrível, né? Você está livre, você tem que estar livre. Porque senão você nunca vai alcançar as coisas boas que Deus tem para você. Você tem que estar livre, livre para voar. Amém? Diga com fé, glória a Deus. Diga, louvado seja o Senhor Jesus. Glorificado seja o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé agora, vamos.